Fala rapaziada, que é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Agora para falar sobre o sexto dia do Eurobasket, os 6 jogos do dia 1º de agosto, não, dia 1º de setembro, válidos pelos grupos A e B, da quinta rodada, no caso a quarta rodada dos grupos A e B. Tivemos algumas performances muito boas, algumas sacoladas previsíveis e alguns jogos muito bons. Se querem saber sobre esses jogos, sobre os conteúdos anteriores e os que estão por vir, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, vamos falar desses jogos. Vamos começar com o grupo A, pelo jogo tranquilo, pela vitória tranquila da Turquia sobre a Estônia por 84-64. O primeiro quarto começou com a Turquia muito agressiva, dominando os rebotes e impondo o ritmo no ataque logo no início. Şengün sempre esteve presente, com pontos no garrafão e ajudando a abrir espaço para arremessos de 3 dos seus arremessadores turcos. A Estônia tentou responder com o Kulamay, mas teve muita dificuldade para infiltrar e teve muitos arremessos muito bem contestados. A Turquia já começou o primeiro quarto liderando muito confortavelmente, já abriu 12, foi para o segundo quarto vencendo por 12, por 25-13. No segundo quarto, a Turquia continuou com uma boa rotação de jogadores, com Adem Bona, jogador do Philadelphia 76ers, jogando muito bem, contribuindo muito no ataque, com pontos, com rebotes, na defesa também. Boa parte da pontuação da Turquia veio de transição, contra-ataque, erros forçados da Estônia, que até tentou se ajustar defensivamente, apertando a marcação no perímetro, mas o perímetro ofensivo estava muito mal. No intervalo, a Turquia já tinha uma vantagem muito sólida, 19 pontos de vantagem. No terceiro quarto, a Estônia tentou voltar mais concentrada ofensivamente, conseguindo acelerar em alguns momentos. O Kulamay foi fundamental nas jogadas de perímetro e em tentativas de infiltração. A Estônia conseguiu encostar algumas vezes no placar, mas a Turquia manteve a compostura, com o Şengün dominante no garrafão e continuando abrindo espaço para arremessos do corner ou para arremessos no geral, como o Erman Osmani, nome do cidadão? É isso, Erman Osmani e o Chad Osman aproveitar os arremessos. E nesse quarto, a Turquia continuou firme na liderança, colocou 22 pontos de vantagem. No último quarto, a Estônia até fez um esforço final, tentando diminuir a diferença, tentando forçar alguns arremessos de 3, mas encontrou dificuldades, porque a Turquia respondeu com arremessos seguros, aproveitou os rebotes ofensivos, manteve a pressão defensiva para acabar de vez com as chances da Estônia. O Şengün continuou muito consistente, concluindo bem do garrafão. A Turquia administrou o tempo, controlou a posse da bola, evitou faltas bobas e fechou com 20 pontos de vantagem, vencendo por 84-64. Os destaques individuais pelo lado da Turquia: Şengün, mais um jogo sólido com 21 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. O Erkan Osmani teve uma contribuição muito relevante, com 14 pontos. E 3 bolas de 3.
O Adem Bona veio muito bem do banco com 12 pontos, 4 rebotes, 2 roubos de bola, 2 tocos, 6 de 7 no field goal. Aproveitou muito bem seus minutos, só jogou 17 minutos, mas foram bons 17 minutos. Pelo lado da Estônia dá para destacar o Christian Kulamai, né? Com 16 pontos, 4 bolas de 3. O único que conseguiu realmente produzir nesse time da Estônia, mas que acabou não sendo o suficiente para evitar a vitória tranquila da Turquia por 84-64. Próximo jogo agora, a vitória da Letônia sobre a seleção de Portugal. O jogo começou bastante equilibrado, com Portugal respondendo bem aos primeiros ataques da Letônia. O Porzingis tentou impor o jogo no garrafão e abriu espaço para os arremessos de 3 dos jogadores da Letônia. Portugal encaixou boas jogadas com Neemias Queta garantindo bons rebotes ofensivos e o Rafael Lisboa matando boas bolas de 3 pontos. O final do primeiro quarto foi muito parelho, mas as bolas de 3 da Letônia foram muito cruciais para a Letônia sair do primeiro quarto com vantagem. No segundo quarto, a Letônia simplesmente disparou. As bolas de 3 simplesmente não pararam de cair, a defesa foi muito eficiente, provocou turnovers e capitalizou sobre quase todos eles. Abriu a caixinha de ferramentas de 3 pontos, Porzingis matou vários, o que liberou o resto do time para matar também. E com uma parcial de 27-7, a Letônia abriu 22 de vantagem. Terceiro quarto começou com Portugal mais agressiva, tentando reduzir o déficit. A Letônia, embora menos explosiva do que no segundo quarto, manteve controle do ritmo, segurando bem as investidas portuguesas. Algumas jogadas importantes de Neemias Queta e Rafael Lisboa tentaram reanimar Portugal, mas não conseguiram cortar tanto a liderança. A parcial do terceiro quarto foi parelha, mas a Letônia conseguiu manter a vantagem confortável. O último quarto foi com o Portugal tentando reagir, aproveitando mais os contra-ataques, tentando forçar mais arremessos de 3 para tentar encurtar. Mas a Letônia respondeu bem, os arremessos continuaram caindo, Porzingis foi uma presença muito dominante no garrafão, dos dois lados da quadra. O Rafael Lisboa foi o melhor jogador de Portugal nesse quarto, com alguns arremessos importantes, mas a Letônia administrou bem a vantagem, administrou bem o tempo e saiu com a vitória por 78-62. Destaques individuais. Pelo lado da Letônia, as bolas de 3 simplesmente fizeram chover bola de 3 nesse jogo, principalmente no primeiro tempo. Foram 14 bolas de 3 no jogo, com 35% de aproveitamento. Kristaps Porzingis com um jogo muito bom, muito dominante, 21 pontos, 9 rebotes, 5 bolas de 3. O Roland Smits com 15 pontos e 7 rebotes, 6 de 10 no field goal. Os irmãos Bertans foram muito bem nesse jogo. O Davis com 14 pontos, 6 rebotes, 2 tocos e 3 bolas de 3. E o Dairis Bertans com 11 pontos, 3 bolas de 3, 3 rebotes, 2 assistências. Foram os destaques da Letônia. E pelo lado de Portugal, Rafael Lisboa com 17 pontos, 4 assistências, 3 bolas de 3. E o Neemias Queta com 16 pontos, 7 rebotes e 1 toco. Foram os destaques de Portugal. No fim, a Letônia vence e garante
Acredito que com esse jogo ele tenha garantido a classificação para fase final. Agora o último jogo do grupo, Sérvia e República Tcheca, vitória tranquila, dominante, foi 82-60, primeiro quarto já começou com a Sérvia extremamente forte, dominando desde os primeiros minutos. República Tcheca teve muita dificuldade em pontuar, cometeu erros, graças à defesa muito sólida da Sérvia. O Petrusev, o Jovic, Nikola Jovic apareceram muito bem ofensivamente. Finalizaram muito bem em direção à cesta. E com uma parcial, e foram pro segundo quarto já colocando 27-5 de parcial. Segundo quarto começou com a República Tcheca reagindo bem no segundo quarto, se ajustando no ataque, encontrando espaço para arremessar. Só que a Sérvia manteve um bom aproveitamento, especialmente no garrafão e nos contra-ataques. A parcial foi igual, mas graças à vantagem que a Sérvia construiu no primeiro quarto, os 22 pontos de vantagem se mantiveram. O terceiro quarto começou com a República Tcheca tentando continuar sua recuperação. Aproveitou que a Sérvia teve muitos lapsos defensivos, que o permitiu arremessos de fora e muito backdoor dos armadores da República Tcheca, que apesar da recuperação não conseguiu cortar muito a diferença. Último quarto a Sérvia foi para o último quarto com 18 de vantagem. No último quarto a Sérvia voltou determinada a controlar o ritmo, mantendo a pressão defensiva. Nikola Jovic, Avramovic, Petrusev ajudaram a consolidar a vitória. E assim a Sérvia venceu por 82-60. Por 82-60. Os destaques individuais pelo lado da Sérvia. O coletivo da Sérvia foi muito bom. O Avramovic veio muito bem com 14 pontos, 8 assistências, 1 roubo de bola e 1 toco, com 4 de 8 no field goal. O Petrusev, Filip Petrusev com 13 pontos, 5 de 8 no field goal. O Milutinov veio muito bem do banco com 12 pontos, 7 rebotes, 2 roubos de bola. O Nikola Jovic com 10 pontos e 7 rebotes. O Jokic não jogou tanto, não precisou ser muito acionado. Foram só 6 pontos, mais 7 rebotes e 4 assistências. Discreto do Jokic, mas não precisou de muito. E assim a Sérvia venceu tranquilamente por 82-60. Agora vamos para o grupo B, onde Montenegro e Suécia fizeram um bom jogo. Montenegro saiu com a vitória por 87-81. O primeiro quarto começou equilibrado, com as duas equipes mostrando uma boa intensidade, mas Montenegro conseguiu uma ligeira vantagem no final do quarto, com boa produção do Nikola Vucevic e do Mihailovic, mesmo com Pio Larsson produzindo muito bem pelo lado da Suécia no primeiro quarto. Montenegro foi para o segundo quarto com 3 pontos de vantagem. O segundo quarto começou com Montenegro controlando o ritmo do jogo, manteve a vantagem com boa defesa e bom aproveitamento no ataque. A Suécia conseguiu responder, apesar da pressão. A Suécia manteve o jogo equilibrado, com o Pio Larsson continuando performando muito bem. Mas Montenegro foi para o intervalo vencendo por 6. O terceiro quarto começou com a Suécia melhor. Mesmo com Vucevic sendo bom, continuando produtivo, a Suécia conseguiu se ajustar no ataque.
Pio Larsson continuou muito bem. E com uma parcial de 31-24, a Suécia foi para o último quarto vencendo por 1 ponto. Só que aí o último quarto começou e Montenegro já começou com a defesa sólida, com o Kyle Allman muito bem, com 10 pontos nesse quarto. E o Vucevic continuou produtivo, mesmo com o Pio Larsson tentando trazer o time de volta para o jogo. Montenegro se segurou e administrou a vantagem e terminou com a vitória por 87-81. Destaques individuais pelo lado de Montenegro, não tem ponto de correr, Nikola Vucevic, baita jogo com 23 pontos, 15 rebotes, 4 assistências e 3 tocos. O Kyle Allman fez um muito bom jogo com 10 pontos no último quarto. E pelo lado da Suécia, Pio Larsson com 28 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola e 1 toco, 10 de 20 no field goal, 3 bolas de 3, mas não foi o suficiente. E assim Montenegro saiu com a vitória por 87-81. Segundo jogo do grupo, o amasso sem precedentes da Alemanha sobre a Grã-Bretanha fez o que tinha que fazer. Primeiro quarto já começou muito forte, com intensidade. O Franz Wagner e o Tristan da Silva foram muito produtivos. O Tristan da Silva jogou demais nesse jogo. A Grã-Bretanha conseguiu resistir, mostrou determinação, com o Luke Nelson e Miles Hampson contribuindo bem ofensivamente, mas a Alemanha foi para o segundo quarto vencendo por 13. O segundo quarto começou com a Alemanha dominando, manteve o controle do jogo, defesa sólida, contra-ataque rápido. A Grã-Bretanha teve muita dificuldade em converter suas oportunidades. A defesa da Alemanha foi simplesmente implacável. E foi pro intervalo vencendo por 27. Terceiro quarto foi um amasso sem precedentes. Franz Wagner e Dennis Schroeder, principalmente, acabaram com a defesa da Grã-Bretanha. Só o Schroeder fez 10 pontos nesse quarto. Matou bolas de 3, infiltrou, fez o que quis com essa defesa. Mesma coisa do Franz Wagner, que encontrou bons passes. A Grã-Bretanha lutou para encontrar ritmo ofensivo, mas não adiantou de nada. A Alemanha fez uma parcial de 39 nesse quarto. E basicamente acabou com o jogo aí. O último quarto continuou com a exibição dominante da Alemanha, com os irmãos Tristan e Oscar da Silva sendo muito produtivos. E com uma parcial de 32-17, a Alemanha saiu com a vitória e venceu por 120-57. Amasso sem precedentes. Destaques individuais pelo lado da Alemanha, Tristan da Silva, que teve mais minutos e fez valer cada segundo que teve em quadra. 25 pontos, 5 bolas de 3 10 de 12 no field goal, 5 em 7 para 3, 5 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola e 1 toco, e um plus-minus de mais 56 com só 25 minutos de quadra. Jogou demais, Tristan da Silva. Franz Wagner com 18 pontos, 10 assistências, 5 rebotes e 2 roubos de bola. Dennis Schroeder com 19 pontos, com 10 pontos no segundo quarto, com 2 bolas de 3. E pelo lado da Grã-Bretanha, dá para destacar o Miles Hampson e o Patrick Whelan, com 11 pontos cada um. E é isso, a Alemanha mantém a invencibilidade e vence a sua 4ª vitória
vencer sua quarta seguida. E para fechar, esse jogo foi transmitido na ESPN. A Finlândia recebeu a Lituânia, o jogaço, melhor jogo do dia. E a Lituânia venceu por 81-78. O início foi equilibrado, com ambas as equipes com boa intensidade, com a trocação franca, mantendo a diferença mínima. O Lauri Markkanen e o Jantunen lideraram a Finlândia nesse quarto, enquanto o Jokubaitis e o Blasevicius se destacaram pelo lado da Lituânia nesse quarto. Inclusive o Jokubaitis se lesionou nesse jogo e foi confirmado que ele está fora do Eurobasket, não joga mais. E a Finlândia foi pro segundo quarto, vencendo por apenas um. Segundo quarto começou com a Lituânia sólida nesse segundo quarto. Um coletivo eficiente, boa movimentação de bola, um bom aproveitamento ofensivo e boa solidez defensiva. E com uma parcial de 25-15 foi pro intervalo, vencendo por 9. Terceiro quarto foi um predomínio das defesas, de ambas as defesas. A Lituânia, apesar disso, conseguiu manter a vantagem, a parcial de 12-12. E a vantagem de 9 do segundo quarto continuou no terceiro. No último quarto, a Finlândia reagiu bem no último quarto. Chegou a ficar até 3 pontos atrás. Lauri Markkanen tentou de tudo, Jantunen tentou de tudo. Só que com uma bola de 3 do CD Kerkis, faltando 27 segundos, a Lituânia colocou 8 de vantagem e selou a vitória. Destaques individuais. Pelo lado da Lituânia, o Jokubaitis, mesmo com a lesão no joelho, o que tirou ele do restante da competição. Foram 16 pontos para ele e 9 assistências. Muito bom jogo do Jokubaitis. Blažević, que mesmo tendo sido ejetado por faltas, 14 pontos, 8 rebotes, 6 de 10 no field goal. O Tubelis foi muito bem também, com 12 pontos, 11 rebotes. O Sargiunas foi muito bem, dos dois lados da quadra, com 10 pontos, 3 roubos de bola em um toco. Pelo lado da Finlândia, Lauri Markkanen, com 19 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, 1 roubo de bola e um toco. Mas o aproveitamento horroroso, 6 de 17, field goal, 1 de 4 para 3. O Jantunen também com 19 pontos, 8 rebotes, 8 de 11 no field goal. Matou as 3 bolas de 3 que tentou. Bom jogo do Jantunen, mas que acabou não sendo suficiente. E assim a Lituânia vence a Finlândia e tira a invencibilidade dos donos da casa. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui, não vou me